Olá, meus amores. Então, como prometido, hoje eu vou fazer um vídeo sobre as chamas gêmeas. E honestamente, eu nem sei o que eu vou falar nesse vídeo, porque eu tentei fazer um roteiro várias vezes e eu não consegui. Porque, como sempre, tudo que se trata de chamas gêmeas é muito mais complexo, é muito mais detalhado e difícil de ser racional. A verdade é que é difícil ter uma linha racional quando se fala de chama gêmea, porque as chamas não são nada racionais, não são do plano mental. É algo completamente do plano espiritual, é do plano de alma, né? Eu acho que vai além do plano e do corpo emocional. Vai direto na nossa alma. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre as pessoas, né, as pessoas que estão se conectando com esse processo de chamas gêmeas, sem de forma nenhuma tentando ser a dona da verdade ou a dona da razão, porque é justamente esse o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma razão absoluta sobre esse assunto. Então a gente vê muitos coaches de chamas, muitas pessoas, né? Tantos vídeos que tem aqui na internet sobre chamas gêmeas, eu nem sei se esse meu vídeo vai chegar a alguém, porque existem tantas informações sobre isso, mas enfim. Eu não quero aqui falar como se fosse a dona da verdade ou a dona da razão. Bem pelo contrário, eu venho aqui para trazer o meu ponto de vista e eu espero que o meu ponto de vista consiga ajudar algumas pessoas que estão a passar pelo início, né, desse processo, tendo em consideração que eu já tô nesse processo desde 2012, que foi quando tudo começou. Então, quando tudo começa, quando a gente pensa que começa, na verdade já começou muito antes, né? Antes da gente conhecer a nossa chama, a nossa contraparte, né? Porque as chamas gêmeas, elas são como se fosse uma alma que se divide em duas, e como se fosse a mesma alma, só que em duas encarnações diferentes, tá? Algumas pessoas dizem que só temos dois, eu não acredito. Eu acredito que é possível ter mais chamas, não muitas ou até muitas, mas eu acredito que é possível que nós tenhamos mais do que uma chama gêmea, inclusive. Então, quando esse processo acontece, sinais acontecem antes da gente encontrar a nossa chama gêmea. No meu caso, uma pessoa que eu conhecia, um amigo meu, dizia: eu sonho com vocês os dois. Eu sonho que vocês os dois estão juntos, eu sonho que vocês os dois estão na cama, eu sonho que vocês os dois estão passeando no parque, eu sonho com vocês os dois. E eu sonho direto com isso. E eu não conhecia ainda a minha contraparte, e eu achava aquilo tudo muito estranho. Então, alguns sinais que talvez quando a gente entra no processo, né, de conhecer a nossa contraparte, é uma ebulição de sentimentos tão grande, é uma ativação da Kundalini que acontece que a gente só vai se dar conta desses sinais um tempo depois, quando a coisa já começa a dar uma sentada, né? Então, mas quando vocês já estiverem mais pra frente, percebam se vocês tiveram ou não sinais da chama antes de vocês a encontrarem. E quando a gente encontra a nossa contraparte, a nossa chama gêmea, acontece uma ativação da nossa Kundalini, que é a nossa energia e a nossa conexão com o divino, né? Eu posso depois fazer um vídeo só sobre Kundalini, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários se vocês querem, assim vocês também vão me ajudando na direção dos vídeos e eu vou trazendo aqui para vocês os vídeos conforme é do interesse de vocês, tá? E aí, quando a gente encontra a nossa contraparte, são tantos sentimentos
parece que a gente fica mais completa. E eu só conseguia pensar assim, todas as perguntas que eu tinha do universo parece que ou foram respondidas ou elas não existem mais, porque eu não preciso mais de pergunta nenhuma, eu já tenho todas as respostas que eu preciso. E são sentimentos que eu pessoalmente achava que não existissem de verdade. São cenas e pensamentos e sentimentos que muitas vezes nós vimos na algo que não é real, por exemplo, num filme, numa história, num livro. E eu achava que essas histórias só aconteciam em livros, só aconteciam em filmes, só aconteciam na fantasia, até que acontece com a gente. E quando acontece com a gente cria a sensação que tá dissociada da realidade. E aí é que é um ponto que eu chamo a atenção de vocês. Então não é para chamar a atenção de vocês no sentido do amor e das coisas que acontecem agora nesse vídeo, porque isso vocês já estão sentindo, isso vocês já sabem que acontece. Mas aquela sensação de tipo, eu estou enlouquecendo. O que está acontecendo? Eu estou enlouquecendo. Então essa é a sensação que as pessoas normalmente sentem quando encontram as chamas gêmeas e não sabem muito sobre esse processo. Então é aí que eu venho para gravar esse vídeo, para dar um conforto para vocês e dizer, vocês não estão enlouquecendo. Quando foi comigo, eu tinha telepatia, eu tinha visões, parecia que eu era completamente transportada para um outro plano, para um outro lugar. E eu não sentia isso como uma loucura completa, porque eu já acreditava em telepatia, eu já sempre tive muita mediunidade, então, e eu tinha outras pessoas também ao meu redor passando por processos parecidos. Então, eu rapidamente entendi o que estava acontecendo comigo, isso foi muito bom. Mas talvez tu aí, desse lado, não estejas entendendo o que está acontecendo e estejas pensando, eu agora tô num surto psicótico, né? Muitas pessoas podem e pensam que estão tendo um surto psicótico porque pensam na pessoa o tempo inteiro, porque conseguem ler os pensamentos daquela pessoa, conseguem se comunicar com aquela pessoa à distância. Eu agora nesse vídeo não vou contar aqui muitos detalhes, né, sobre a minha experiência, mas posso ir contando aos pouquinhos. Mas isso acontece realmente, tá? Isso não é algo que seja ilusional, porque chega um ponto que a gente pensa, tô delusional, acabou pra mim, acabou pra mim. E quando essa intensidade toda, ela é respondida, ela é recíproca, aquilo vai como se fosse jogando gasolina no fogo. Aquilo faz assim, ó. E aí é aí que a gente se perde. E é aí que a gente comete muitos erros. Porque a gente começa a voltar todas as nossas atenções para aquilo e não consegue fazer mais nada. Não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue viajar, não consegue fazer nada. Tudo na nossa vida gira em torno da nossa chama gêmea. E aí eu quero chamar aqui a atenção de vocês desse ponto. Então a primeira chamada de atenção é essa. Vivam o processo da chama gêmea. Porém, não esqueçam que apesar de vocês os dois serem duas pessoas com a mesma alma, vocês ainda assim são duas pessoas. Tive um insight aqui, vou ter que escrever, que eu vou gravar outro vídeo sobre a conexão de alma. Conexão de alma versus a personalidade. Pronto, voltei.
Então, vocês são duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Então, vocês têm vidas diferentes, vocês têm, às vezes até, né, como são chamas, uma missão muito próxima, uma missão muito parecida, ou até mesmo a mesma missão de vida, porém, vocês são indivíduos fisicamente diferentes. Então, não esqueçam disso. Nunca esqueçam da individualidade de vocês e do propósito único do ser de vocês, né? Porque o indivíduo ele é composto da alma, da essência, e depois disso é uma construção. A construção que é feita da família de origem, do local onde tu nasceu, se tu nasceu na Ásia, na Europa, na América, isso faz muita diferença. Depois do teu convívio social e das experiências que tu tiveste, tá? Então, um indivíduo, ele é a construção disso tudo. Porém, vocês são a mesma alma, mas vocês são personalidades diferentes, tá? Não tem como a gente abdicar de toda a nossa vida e querer viver uma vida única para duas personalidades diferentes. Eu sei que é isso que a gente quer quando a gente encontra a nossa chama, mas não tem como. Por experiência própria, eu vos digo que não tem como. Então, essa é a primeira chamada de atenção. Se vocês estão vivendo esse processo com a contraparte de vocês, vivam isso intensamente, porém, lembrando que vocês são vocês e vocês são únicos, tá? Únicos. Aquela pessoa, tua contraparte, é única e tu és único. E a gente vive isso com muita intensidade e se perde pelo caminho. E é preciso ter muita atenção a isso. Quando a nossa contraparte não está desperta, que normalmente as chamas são compostas por uma contraparte, né? No caso que deve ser tu que estás aí assistindo esse vídeo, que é a contraparte desperta e a contraparte não desperta, que é a contraparte que foge, que age pelo ego, né? Que é a contraparte que, digamos, que é aquela que estraga tudo. Tô brincando. Mas é assim que a gente pensa quando a gente se dá conta que a outra pessoa não vive da mesma forma que a gente vive o processo das chamas. Então a gente acha que a outra pessoa tá errada, né? Quando essa pessoa não tá desperta, ela não corresponde da mesma forma que a gente gostaria. E aí a gente percebe que aquela pessoa não tá disposta a largar tudo e a dar tudo como tu estás. No meu caso, eu tive uma aproximação, vivi 1 ano da minha vida em função da contraparte. Foi muito intenso, foi muito maravilhoso, mas chegou um momento que eu percebi que aquela contraparte, ela não estava comigo porque ela estava desperta, ela estava comigo porque alguma coisa, claro, que ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, fazia ela se conectar comigo de uma forma muito magnética, porque as chamas são magnéticas, né? Então existia ali um magnetismo que ele reconhecia, porém o ego falava mais alto. E eu então percebi que nós nunca teríamos um relacionamento, que nós nunca teríamos o relacionamento da forma como eu queria, né? Porque essa contraparte tinha outra pessoa e outras pessoas. Então, e eu me dei conta que ele não estava disposto, por questões egóicas e de não entender o processo, a deixar, né, e viver só aquilo que ele mesmo dizia que era uma conexão de outro mundo, uma conexão de outras vidas. Então chegou um ponto que eu disse, ok, então até a próxima vida, né? Na próxima vida a gente se encontra de novo e vamos ver o que vai acontecer, mas nessa vida ou eu vivo esse processo inteiramente contigo, ou então a gente se separa. Isso foi muito, muito, muito doloroso. E aí o que ninguém conta sobre as chamas é que quando as chamas se separam, quando elas não conseguem estar juntas de uma forma
consciente das duas partes, é muito difícil. É como se fosse um vício. Eu, eu não sou uma pessoa adicta, eu não sou uma pessoa viciada em álcool, em drogas, mas eu imagino que uma pessoa que seja viciada em álcool e faz um trabalho de se limpar, né, de estar longe do vício, aquela pessoa, depois que passa pelo processo, ela se sente bem e não quer mais voltar, né, aquilo. Então, ela sabe que se ela chegar a tomar um golinho, ela vai se perder naquilo. E eu me sinto dessa mesma forma. Eu hoje estou afastada dessa pessoa, não tenho mais contato. E me sinto bem já, tanto é que eu me sinto agora relativamente à vontade para gravar esse vídeo, mas eu sinto que a conexão ainda existe, porque a conexão ela nunca acaba. Então eu sinto que se eu chegar perto, é como se eu fosse reacender, jogar pólvora naquele foguinho que tá assim bem pequenininho, sabe? E aquilo vai à explosão de novo. Então o que ninguém conta é que existe essa sensação de vício, que é aquele magnetismo e que isso nunca se perde. Nunca, nunca, nunca se perde. E aí, quando a gente passa por esse processo de querer se afastar das chamas, é muito difícil porque a gente passa pela fase da negação. E a negação também pode ser uma coisa bem destrutiva, não só para nossa vida, mas para nossa alma. Mas eu hoje vou ficar por aqui com esse vídeo que eu já falei muito. E já tá assim. Já tá sendo muito intenso pra mim tudo isso, né? Então eu vou ficar por aqui. Eu peço que vocês comentem se vocês gostaram da minha forma de ver as chamas. E também me conta a tua história. Às vezes, se tu queres contar a tua história de chamas, a tua história que parece ser uma história de livro ou de filme, mas não tem coragem de fazer um vídeo, escreve pra mim, porque eu posso contar essa história por ti e juntos nós vamos contando histórias e ajudando outras pessoas a viverem esse processo. Porque eu acho que quando a gente conta histórias e conta né, nossa visão sobre isso, a gente pode ajudar muitas pessoas, tá bem? Então, se tu quer contar a tua história, quer que eu conte a tua história, pode escrever pra mim, eu vou contar a tua história também e vou também dizer, né, as minhas opiniões sobre isso. Se tu estiveres disposto, é claro, porque eu sinto que tem muita gente que tem a necessidade de expor, claro, nunca, jamais revelando aqui nomes, né, e dados pessoais, mas eu sinto que tem muita gente que tem a necessidade de expor e não sabe como, e não tem como, e não tem com quem trocar também, não tem com quem ter essa troca de informações. Então, fique à vontade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail e pode me contar a tua história e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Muito obrigada!